Fala pessoal, você sabia que curto-circuitar dois pontos significa ligar esses dois pontos através de um fio de resistência desprezível? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, continuando a nossa revisão de eletrodinâmica, a gente vai falar agora sobre curto-circuito. Na verdade, essa aula ela vai complementar as aulas anteriores que falamos sobre associação de resistores. Lembra? Falamos na associação em série, na associação em paralelo e na chamada associação mista. Tudo bem? Então veja bem, nós temos aqui um trecho de circuito, onde entre esses pontos A e B nós temos uma lâmpada incandescente. Claro, como essa lâmpada ela está sendo atravessada por uma corrente, logicamente essa lâmpada, como você percebe na figura, ela se acende, essa lâmpada está acesa. Tudo bem? Como o sentido da corrente que se usa é o sentido convencional, lembra? O sentido convencional é aquele em que a corrente ela vai de um ponto de potencial maior para um ponto de potencial menor. Isso quer dizer que se esse ponto ele tem um potencial VA e se esse ponto ele tem um potencial VB, então como o sentido da corrente é o sentido convencional, então nesse caso o potencial de A ele vai ser maior que o potencial de B. Tudo bem? O que é que eu vou fazer? Veja bem, eu vou pegar esses dois pontos A e B e eu vou ligar esses dois pontos A e B através de um fio de resistência, desprezível. Certo? Então você pega esses dois pontos A e B e você liga esses dois pontos A e B através de um fio de resistência desprezível, tá certo? De resistência praticamente igual a zero. Olha o que vai acontecer agora. Quando essa corrente ela chegar nesse ponto, ela tem dois caminhos a seguir. Ela tem um caminho cheio de resistência, já que essa lâmpada ela é uma lâmpada incandescente, e nós temos aqui, olha, um caminho sem resistência. Porque se esse fio ele tem resistência desprezível, então eu estou dizendo que a resistência dele é aproximadamente igual a zero. Tá certo? Então, olha, a corrente agora chega nesse ponto, dois caminhos a seguir. Um caminho cheio de resistência e outro caminho sem resistência. Logicamente, a corrente ela vai optar pelo caminho de menor resistência, tá certo? Ela vai optar pelo caminho sem nenhuma resistência. Então quer dizer que toda essa corrente ela vai ser desviada para cá, ó, tá certo? E se toda a corrente ela é desviada para cá, então quer dizer que essa lâmpada ela para de funcionar, já que não passa a corrente nela, tá certo? A palavra circuito quer dizer caminho. Circuito elétrico é um caminho percorrido por uma corrente elétrica. Então curto-circuito quer dizer o quê? Um caminho curto. Um caminho curto é um atalho. Então na verdade a corrente ela descobriu um atalho, tá certo? Então, se toda a corrente ela vai se desviar para cá, essa lâmpada ela vai apagar, tá certo? E se a lâmpada se apaga, já que não tem corrente nela, o potencial de A, que era maior que o potencial de B,
esses dois potenciais, eles vão se igualar. Tá aqui, ó. Então quer dizer, claro, por que esses dois potenciais se igualam? Porque se não tem corrente nessa lâmpada, quanto é que vale a DDP nos terminais dela? Vale 0. E para essa DDP ser igual a 0, o potencial de A vai ter que ser igual ao potencial de B. Tá certo? Então, curto-circuitar dos pontos significa o quê? Ligar esses dois pontos através de um fio de resistência desprezível. Tudo bem? E a DDP entre dois pontos em curto-circuito, quanto é que ela vale? Vale 0. Porque curto-circuitar dos pontos significa o quê? Igualar os seus potenciais. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, gente, não te esquece que esses fios aqui, ó, são fios metálicos, né? Fio de cobre. Então quer dizer que se é fio de cobre, olha o que eu vou fazer. Se o potencial desse ponto é igual ao potencial desse ponto, se o potencial é o mesmo, eu posso unir esses dois pontos, já que o potencial é o mesmo. Então quer dizer que se você unir esses dois pontos, olha o que vai acontecer. Então o ponto A, ele vai coincidir com o ponto B, e aqui nós temos a nossa lâmpada que ficou o quê? Apagada. Tá certo? Ó. Então, se o potencial desse ponto é igual ao potencial desse ponto, eu posso unir esses dois pontos. E na hora que você une esses dois pontos, o que acontece? Esse cara fica de fora. Tá certo? Então, na hora que você for analisar uma situação desse tipo, esse cara vai ficar de fora. Então, toda a corrente ela vai atravessar nesse sentido aqui. Tudo bem? Então, recapitulando, curto-circuitar dos pontos significa o quê? Ligar esses dois pontos através de um fio de resistência desprezível. A DDP entre dois pontos em curto-circuito, quanto é que vale? 0. Então, se é 0, porque o potencial de A se igualou com o potencial de B. Curto-circuitar dos pontos significa igualar os potenciais desses dois pontos. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto com um exemplo para você ver como é que se aplica isso em associação de resistores. Bom, vejamos agora uma aplicação dessa teoria de curto-circuito que acabamos de ver. Então veja bem, qual a resistência equivalente entre os pontos A e B? Veja, quando você olha para uma associação desse tipo, a primeira coisa que vem na tua cabeça o que é? Poxa, isso é fácil. Esses três resistores, eles estão associados em série. Não. Se você pensar dessa maneira, você vai quebrar a sua cara. Veja bem, quando você olha para uma associação e você percebe que na associação, olha, existem fios sem resistência, a gente vai ter que entrar com aquele conceito de curto-circuito. Lembra do conceito? Curto-circuitar dos pontos significa ligar esses pontos através de um fio de resistência desprezível. Curto-circuitar dos pontos significa igualar os seus potenciais. Veja se você entende agora. Olha só. Perceba que daqui para cá não tem resistência. Se daqui para cá não tem resistência, então quer dizer que o potencial é o mesmo. Lembra do conceito? Então, se o potencial desse cara aqui é A, o potencial desse cara também vale A, já que aqui não tem resistência. Entendeu? O potencial desse ponto aqui vale A? Não, porque aqui existe uma resistência. Agora, como daqui para cá, olha, não tem resistência, então esse potencial aqui também vale A. Tudo bem? Olha agora.
Se o potencial desse ponto vale B, se daqui para cá não tem resistência, então quer dizer que esse potencial também vale B. Como daqui para cá não tem resistência, ó, como daqui para cá não tem resistência, então quer dizer que esse potencial ele também vale B, né? Esse potencial aqui também vale B, tá certo? Então, quando você pega uma associação e aparece fios sem resistência, a primeira coisa que tu fazes é isso. E depois você vai ter que reescrever o circuito. Então, bora lá. Vamos reescrever o circuito. Eu estou trabalhando com dois pontos. Quais são eles? Os pontos A e B. Tá aqui, ó. A tá ligado com B quantas vezes? Bora contar? Então, olha. A ligado com B uma vez. Só para dizer que tá ok, tá? Então, A ligado com B uma vez. Certo? A ligado com B pela segunda vez. Então, A ligado com B pela segunda vez. Percebeu? A ligado com B pela terceira vez. A ligado com B pela terceira vez. Então, veja. Aquela associação que você pensava que era uma associação em série, na verdade é o quê? Uma associação em paralelo camuflada. Entendeu? Então apareceu o fio sem resistência, pessoal. O que tu tens que fazer é isso. Ó, colocar os pontos que têm o mesmo potencial e em seguida o quê? Reescrever o circuito. Tudo bem? Então veja. Esses três resistores eles estão associados em paralelo. Pode perceber que todos eles são iguais. Lembra? Existe uma regra para quando você associa resistores em paralelo, sendo todos iguais. É claro que se você perdeu essa aula, basta você clicar no card bem aqui, ó, de associação em paralelo, que lá nós temos todas as características da associação em paralelo. Então, quando você tem vários resistores, todos iguais, associados em paralelo, para você achar a resistência equivalente, o que é que você faz? Você pega um deles, que é 18, e divide pela quantidade de vezes que ele aparece. Ele aparece quantas vezes? 3. Então, quer dizer que 18 dividido por 3, a resistência equivalente, ela vai dar 6 ohms. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para refazer a questão. Daqui a pouco eu volto com mais um exemplo para você. Bom, vejamos agora mais um exemplo. De novo, eu quero saber qual é a resistência equivalente entre os pontos A e B. Você olha para a associação, o que é que você percebe? Fios sem resistência, certo? Então, qual é a primeira coisa que você faz? Pontos que estão em curto-circuito, o que é que você faz? Você iguala os potenciais, beleza? E em seguida, você vai reescrever o circuito, beleza? Então, bora lá. Daqui para cá não tem resistência. Se o potencial desse ponto variar, isso quer dizer que aqui também variar. O potencial desse ponto aqui, gente, variar? Não, porque bem aqui existe uma resistência. Mas observe, perceba que daqui para cá, ó, não tem resistência. Então quer dizer que esse potencial ele também variar. Beleza? O potencial desse ponto vale B. Como daqui para cá não tem resistência, então quer dizer que aqui também vale B.
Perceba que daqui para cá, ó, não tem resistência. Então o potencial desse ponto também vale B. Beleza? Qual é o passo seguinte? A gente vai reescrever o circuito. Olhando com carinho, só existem 2 pontos aí, que são os pontos A e B. Então, você vai reescrever o circuito, ó. Aqui nós temos os 2 pontos A e B. A está ligado com B quantas vezes? Bora lá? A ligado com B uma vez. Então, A ligado com B uma vez. Certo? Ó, A ligado com B pela segunda vez. A ligado com B pela segunda vez. A ligado com B pela terceira vez. A ligado com B pela terceira vez. A ligado com B pela quarta vez. A ligado com B pela quarta vez. Pronto, já foram todos. Certo? Então veja que agora você tem 4 resistores que na verdade estão associados em paralelo. Da mesma maneira, gente, olha, como todos os resistores estão associados em paralelo, e se todos eles são iguais, a resistência equivalente, o que é que você faz? Você pega um deles, que é 20, e divide pela quantidade de vezes que aparece. Ele aparece o quê? 4 vezes. Então, 20 dividido por 4, isso vai dar o quê? 5 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha ajudado você até o nosso próximo vídeo, onde falaremos sobre geradores. Tudo bem? Um grande beijo.